o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro também foi fato amplamente provado nos autos. E diz a defesa que, encerrada a transição, Jair Messias Bolsonaro deixou o país e, quando o fez, os atos criminosos e golpistas de 8 de janeiro de 2023, ocorridos 10 dias após, não eram sequer previsíveis, além de terem ocorrido apesar das ações de Jair Messias Bolsonaro. As imputações da Procuradoria-Geral da República contra Jair Messias Bolsonaro não encontram, segundo a defesa, respaldo nem na lógica nem na prova dos autos. A acusação tenta, de alguma forma e sem sucesso, relacionar Jair Messias Bolsonaro com os planos apreendidos e com os atos de 8 de janeiro. Diz a defesa que a denúncia indica que Jair Messias Bolsonaro teria estudado, enxugado e apresentado aos militares minutas de decreto prevendo prisões de autoridades e as declarações de estado de sítio ou de estado de defesa e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Mas diz a defesa que os referidos documentos não foram trazidos aos autos. O documento de minuta de golpe, às vezes chamados de discurso pela Procuradoria-Geral da República, segundo a defesa, jamais foi apresentado a Jair Messias Bolsonaro, que dele só teve ciência por ocasião de sua apreensão pela Polícia Federal. Sobre a reunião do dia 7/12 de 2022, ninguém viu um texto prevendo a prisão de diversos ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre outras autoridades. A afirmação, segundo a defesa, que existe exclusivamente no depoimento do delator Mauro César Barbosa Cid. Não existe nos autos também, afirma a defesa de Jair Messias Bolsonaro, a suposta minuta de decreto com um texto enxugado, prevendo apenas a prisão do relator. E também não existe, em lugar nenhum dos autos, nem mesmo em depoimentos, o documento que a acusação diz ter sido apresentado pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira aos 3 comandantes das Forças Armadas no dia 14 de dezembro de 2022. A defesa de Jair Messias Bolsonaro continua afirmando no sentido de que não ficou comprovada a existência de qualquer pedido por parte de Jair Messias Bolsonaro para a movimentação das tropas e que não há descrição de participação de Jair Messias Bolsonaro em nenhum outro fato, e muito menos com os planos Punhal Verde Amarelo, Operação Luneta e Copa 2022. A acusação traria apenas a presunção de que o plano Punhal Verde Amarelo teria sido elaborado para Jair Messias Bolsonaro no Palácio do Alvorada, quando foi registrada a entrada do general Mário Fernandes no prédio, sem ter produzido qualquer prova de que houve entrega de qualquer documento ou encontro com o então presidente da República. Ainda diz a defesa que a Procuradoria-Geral da República imputa ao réu, como se atos criminosos fossem, os seus discursos eleitorais e suas manifestações com críticas ao sistema eletrônico de votação. Continua afirmando que, excluída a punibilidade dos atos preparatórios, não há dúvidas que as condutas imputadas pela Procuradoria-Geral da República, consubstanciadas em lives com críticas ao sistema eletrônico de votação, reuniões ministeriais e com embaixadores e outras reuniões, tratam-se, na pior das hipóteses, de atos preparatórios não tipificados. Ainda diz a defesa não existir qualquer correspondência dos comportamentos imputados a Jair Messias Bolsonaro com a violência ou grave ameaça exigidas pelos tipos penais previstos nos artigos 359L, 359M do Código Penal. E diz que, mesmo se adotada a versão da denúncia, não se pode afirmar que a reunião ocorrida no dia 7 de dezembro de 2022 tenha sido um ato executório dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, pois isso pressupõe um governo constituído, circunstância inexistente em 7/12 de 2022. Ainda diz não se poder alegar que a tentativa estaria caracterizada, dado que, entre aspas, o golpe tentado não se consumou pela fidelidade do Exército, não obstante o desvirtuamento de alguns dos seus integrantes e da aeronáutica, a força normativa democrática em vigor, que foi a afirmação feita pela Procuradoria-Geral da República. E a defesa diz que a tentativa não estará caracterizada, pois não se aperfeiçoou qualquer ato de início de execução que pudesse ativar a incidência de uma circunstância alheia à vontade do agente, uma vez que não houve qualquer assinatura do decreto.
A tentativa, diz a defesa, existe a tentativa de atribuição de responsabilidade penal sem a imputação de qualquer conduta a Jair Messias Bolsonaro no que diz respeito à utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal e da ABIN paralela. No que diz respeito aos atos de 8 de janeiro de 2023, também a defesa de Jair Messias Bolsonaro diz não ser possível falar, como pretende a Procuradoria-Geral da República, em participação por instigação em crimes multitudinários. A estrutura governamental, então instalada no Palácio do Planalto, revestia-se de plena licitude e legalidade, funcionando nos termos da Constituição Federal, não havendo que se falar na existência de qualquer organização criminosa, conclui a defesa. Também nunca houve qualquer cooperação criminosa de Jair Messias Bolsonaro com os demais denunciados na PEC 12 e 100. Por fim, a defesa diz que as condutas criminosas narradas na acusação teriam como objetivo manter Jair Messias Bolsonaro no poder, que essas alegações não são suficientes para apontá-lo como integrante ou líder da organização criminosa, ainda que pudesse eventualmente ser beneficiário pelo resultado dos crimes. Pede a absolvição do réu Jair Messias Bolsonaro e, subsidiariamente, caso não haja, diz que deve ser reconhecida a desistência voluntária ou a consunção, absorção ou ainda concurso formal entre os delitos previstos nos artigos 359-L e 359-M do Código Penal. A defesa de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira também apresentou esses principais argumentos. Diz que Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira é inocente e atuou ativamente para evitar a realização de um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, aconselhando Jair Messias Bolsonaro no sentido de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. O réu, segundo a sua defesa, o réu temia que radicais assessorassem Jair Messias Bolsonaro e o aconselhassem a assinar uma, entre aspas, doideira, referindo-se a medidas de exceção e ruptura democrática. O réu atuou diretamente com o brigadeiro Batista Júnior e o general Freire Gomes para demover o réu Jair Messias Bolsonaro de qualquer medida de exceção,